olá aluna, como está? Bem-vindo à sua última aula da disciplina de Fundamentos de Física 2. Poxa vida, última aula já! Eu sei, é triste, para mim também é. São conceitos super bacanas que a gente consegue entender melhor o nosso dia a dia, mas não fica triste, porque hoje nós iremos falar de um assunto muito importante também, que nos rodeia em todas as situações e às vezes a gente não dá a atenção especial a eles, que são os princípios de eletricidade. Eu sou a professora Catiele e estarei com vocês durante toda essa aula trazendo os princípios de eletricidade, aplicação, como será estudado, quais são os conceitos abordados, como é esse conceito relacionado ao nosso dia a dia. Como é que nós tratamos com ele diretamente? Às vezes a gente nem dá conta de que os conceitos que a gente estuda nas aulas de física são aplicados e vividos cotidianamente. Não se esqueça que quando a gente fala de física, a gente está falando do estudo dos fenômenos naturais. Então, todos os conceitos que a gente trabalha, que a gente aprende, descrevem situações do nosso cotidiano. Para essa aula, vamos ao quadro. O nosso objetivo principal é conhecer e entender os fenômenos relacionados às partículas carregadas em repouso ou em movimento. A essas partículas carregadas, a gente dá, e como elas interagem e quais os seus jeitos, o nome de eletricidade. E onde está a eletricidade? Nos materiais? Energia elétrica é o que a gente fala e a gente cita muito sobre energia elétrica com os materiais eletroeletrônicos que a gente utiliza. Às vezes a gente pensa sobre energia elétrica só de quando a gente pega lá o fio de algum material eletroeletrônico e coloca na tomada. Mas e as pilhas? E as baterias? E os geradores? Isso tudo entra onde? É tudo princípio de estudo. Vamos ao quadro. Onde então nós temos, onde se encontra a fato da energia elétrica, principalmente nas tecnologias. As mais interessantes funcionam à base da energia elétrica fornecida diretamente pela rede elétrica, como eu falei, ou também pela rede livre de cabos, como nós temos aí o armazenamento de energia de uma pilha, de uma bateria, de um gerador. E como é que esse princípio de eletricidade ele está dividido em três formas específicas: eletrostática, eletrodinâmica e também os circuitos elétricos. Aqui é importante a gente entender essas duas palavrinhas, eletrostática e eletrodinâmica. Estática é quando a gente vai falar das cargas eletrizadas paradas e dinâmica quando a gente vai falar das cargas eletrizadas em movimento. Ao final da nossa aula de hoje, então, você responderá algumas perguntas. Por exemplo, o que é energia elétrica? Ou o que está armazenado em uma bateria ou pilha, o que flui através de uma tomada. Porque ao tirar uma roupa de material sintético, saem faíscas ruidosas do seu corpo. Por quê? Aqui, ó, pegar aqui o rumo dessa pergunta. Por que a gente leva choque? No caso específico, você está lá no carro, aí você passou num dia muito seco, pá, tomou um choque. Por que isso acontece? E por fim, o que são os raios? O objetivo da nossa aula, então, é fazer a gente compreender esses conceitos de eletricidade no nosso dia a dia, entendendo cada fenômeno, entendendo cada conceito por detrás desses princípios relacionados à eletricidade. O conceito muito importante a ser abordado, e eu diria primordial, é o conceito de carga elétrica. A carga elétrica ela é a base de tudo quando a gente fala sobre eletricidade. Existem muitos assuntos, muitos trabalhos, muitos cientistas que explicam a evolução dos processos na eletricidade, como se deu a observação, não é criação, porque a carga elétrica ela não foi criada. Tudo que nós temos já existe como é, se é que você me entende. A gente só não descobriu ainda. Então, como que deu-se esse processo de descoberta da carga elétrica? Como foram os postulados? Antes eles falavam que de um ambar, que
os materiais eles tinham alguma coisa neles, intrínseco deles, mas que não podia ser modificado. Eles interagiam com outros corpos e aí esse ambar ele passava de um corpo para o outro, para tentar entender aí como que a carga elétrica foi se dando, o conceito como nós conhecemos hoje. Até entender que nós temos cargas positivas, cargas negativas, né? Que não é isso que tem no seu interior, que passa de outro, mas é característica da própria carga elétrica. Mas é interessante depois, quando você puder, olhar esses conceitos, a evolução dos conceitos da física até chegar nos conceitos que temos hoje. Porque nada caiu assim, a carga elétrica é tal. A não ser uma curiosidade de um cientista chamado Mendeleev, que ele meio que num sonho descobriu a tabela periódica. Mas é pesquisar, não é o foco principal para a gente discutir aqui. Mas para entender o conceito de carga elétrica, muito tempo foi passado e muitas coisas foram estudadas, principalmente quando a gente fala da estrutura da matéria. Quantos átomos não foram, modelos atômicos não foram dispostos até esse que a gente trabalha hoje, onde fala que no modelo de Bohr nós temos um núcleo muito bem denso com cargas positivas, os prótons e os nêutrons, e ao redor desse núcleo orbitam cargas negativas, que são os elétrons, dentre outras particularidades do átomo que aqui não vai ser discutido. Já tem, né, postulado, inclusive, só não utilizado, o modelo atômico quântico, que ele não fala mais de carga pontual, mas ele fala em densidade de probabilidade, mas isso ainda não está aplicado a estudos aí de carga elétrica, estudos da matéria. Então, nós temos aí o modelo atômico de Bohr para que nós possamos discutir o modelo a estrutura da matéria. E lembre-se, quando eu falo de modelo, ninguém nunca conseguiu ver um átomo. Ver ali, sabe? Ali o núcleo, que bonitinho, os elétrons ali, vai para lá, não. Ninguém nunca conseguiu ver. São modelos matemáticos que dão muito certo. E através aí dessa estrutura da matéria, vamos ao quadro, nós conseguimos compreender como que se dão as cargas no interior da matéria, né? Na sua estrutura. E o que a gente tem? É dito que os prótons, eles estão presos no núcleo, e para retirá-los é necessário um evento energético muito grande, como reações atômicas no interior das usinas nucleares. Portanto, quando a gente está falando de eletricidade, o fenômeno nosso do dia a dia não são os prótons que se movem, são os elétrons que se movem na sua nuvem eletrônica, na camada de valência do material. E aí, nós temos então que o número de carga positiva, quando dentro de um mesmo átomo, dentro de um objeto, de um material, ele for igual ao número de cargas negativa, esse objeto ele é considerado nêutron, porque a carga resultante ela é igual a zero. Já quando a gente está falando que o número de carga positiva é diferente do número de carga negativa, então agora o nosso objeto está carregado e essa quantidade de carga sobre ele é diferente de zero. E isso nós temos aí para objetos condutores, por exemplo, que a quantidade de carga nele é diferente, ele atrai, ele repele, e a gente vai entender melhor como essa quantidade de carga, ela pode se dispersar ou ela pode trabalhar com esse material. Com isso, compreendendo então a quantidade de carga que existe no material, se ele é neutro ou se ele é carregado, nós temos a quantização de carga elétrica. A carga elétrica, ela é única, e nós chamamos de carga elementar, mas nós podemos ter múltiplos dessa carga elétrica, ela é dada por esse Ezinho aqui, ó. Então, eu posso ter uma carga elétrica, duas cargas elétricas, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, onde esse N aqui, ó, ele é o número inteiro positivo de cargas em excessos, e essa carga pode ser tanto positiva quanto negativa. O seu valor é dado de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E é o valor dessa carga. Se ela é positiva, então é mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se ela é negativa, é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. E o mais importante
é que a carga ela é conservada, ou seja, há a conservação da carga elétrica, e isso implica que ela não é criada e ela não é destruída, move-se de um objeto para outro simplesmente, como dizia o químico Lavoisier, que nada na natureza se cria, nada na natureza se transforma, nada se cria, nada se perde, tudo apenas se transforma. Então, a carga elétrica, a quantidade que ela tem é a quantidade que sempre teve. É onde nós falamos que tudo que há sempre existiu, só talvez não foi descoberto como a sua existência ainda, mas na natureza, a quantidade de carga elétrica total é o que sempre teve. Ela pode mudar, ela pode se agrupar, ela pode modificar, mas a quantidade, ela pode se transformar, mas a quantidade nunca vai alterar. Voltemos ao quadro. Com o movimento das cargas de um objeto para o outro, temos então o que nós chamamos de princípio da eletrização. E o que é esse princípio da eletrização? São processos de retirar, acrescentar ou induzir carga elétrica em um corpo neutro, para que este passe a estar eletrizado. Então, o processo de eletrização ele pode acontecer de 3 formas diferentes, ou por atrito, ou por contato, ou por indução. Na eletrização por atrito, o que acontece aí nessa eletrização por atrito? Nós temos 2 corpos que ficam com cargas de módulo igual e com os sinais opostos. Aqui ele está falando de uma barra de vidro e um algodão, que é mais ou menos isso aqui. Vamos ver junto o que vai acontecer? Tem uma caneta Bic aqui, ó. Normal, caneta normal. Pode ser qualquer uma, tá? Ali ele está falando de vidro, aqui eu tenho algo acrílico. E lá, vamos para a câmera de documentos, eu tenho alguns papéis. Papel comum normal, que foram só picadinhos aqui, ó. Picando eles, né, recortando, eu diminuo a massa pela quantidade de atrito que eu vou aplicar para tentar aí, de alguma forma, eletrizar esses meus papeizinhos aí, acabar então eletrizar minha caneta e eletrizar esses papeizinhos. O que eu preciso fazer? Quando eu falo de atrito, significa que eu tenho que esfregar em alguma superfície. Se tiver lã, bombril, sabe esses blusões assim, de material sintético? Dá uma esfregada lá naquele. Se não, serve aqui assim no cabelo mesmo, ó. A professora vai ficar um pouco descabelada, mas não tem problema, é tudo pelo bem da ciência. E aí eu vou aplicar essa caneta aqui, que eu estou esfregando aqui no meu couro cabeludo, por atrito, né, fricção. Vou colocar pertinho lá naqueles papeizinhos. E aí vamos ver o que acontece. Essa é a eletrização por atrito que ele mostra lá na sua definição. É uma coisa que a gente vê que ali dos papeizinhos mesmo, eu apliquei, aproximei, houve eletrização por atrito e já passou. Por que isso acontece? É pouca carga que a gente está trabalhando, é pouca papel, é pouca fricção, não dá muito, mas faz aí na sua casa depois, ou onde você estiver, rasga um pouco de papel, pega uma barra de vidro ou uma caneta, faz a fricção dele e aí aplica. Próximo, que você vai ver, então, essa eletrização por atrito. Temos mais uma, vamos ao quadro. Temos aí eletrização por contato. Não trouxe nenhum experimento para a gente ver na eletrização por contato, mas o que acontece nessa eletrização por contato? Ocorre quando os condutores, um já eletrizado e o outro neutro, como mostra a figurinha, forem colocados em contato físico entre si. Através do contato dos corpos, os elétrons livres se encarregam de conduzir e redistribuir as cargas nos 2 condutores. Então, agora, eu tenho que os 2 estão eletrizados através do contato dos corpos. E, por fim, a última eletrização é por indução. Enfim, nessa eletrização consiste em atribuir a carga elétrica de um objeto eletrizando o outro corpo carregado sem que haja contato entre eles. Esse eu tenho um exemplo bom. Televisão de tubo, sabe qual é? Aí você tá lá no domingo, assistiu o filme e tal, desligou a TV, vai dar uma volta.
A hora que você passa na frente da TV, mas aí todos os pelos do seu braço, eles são eletrizados. Por isso que dá a sensação de arrepio. E é por indução. Não é nem por atrito, porque você não esfregou em nada, não é nem por contato, porque você não encostou em nada, você simplesmente passou perto. E o que tinha ali de carga elétrica eletrizou você naquela região. Esse é um tipo de eletrização por condução. Então, vimos eletrização por atrito, por contato e também por condução, por indução. Para compreender os fenômenos de eletrização, algumas grandezas elétricas são importantes. Depois de entender quais são os tipos de eletrização por atrito, por contato e por indução, é importante verificar quais são essas grandezas. Vamos ao quadro. Nós temos aí, principalmente, a ação da atração e repulsão. Isso aqui, você já ouviu falar em algum momento sobre a atração e repulsão. Quer ver uma frase bem simples que você já ouviu falar? Os opostos se atraem. E é realmente isso, é pura física, a física purinha atuando nessa frase aí. E ela diz o seguinte: quando as cargas elétricas são colocadas em presença uma das outras, surge uma força elétrica entre elas. Aqui, eu não estou falando se ela é positiva, se ela é negativa. Eu estou falando de carga elétrica em geral. Coloquei uma próxima da outra, há uma força elétrica entre elas. E aí vem a grande jogada. Se essa força for positiva, quer dizer que elas vão se atrair, porque eu tenho cargas opostas. Agora, se eu tiver carga do mesmo valor, se as duas cargas forem negativas ou se as duas cargas forem positivas, essa força vai ser de repulsão, porque as minhas cargas elas vão se afastar uma da outra. Vamos ao quadro. Essa figura mostra bem pra gente como funciona o processo de atração ou de repulsão. Então, a primeira figura, ela fala que uma barra de borracha carregada negativamente, suspensa por uma corda, é atraída por uma barra de vidro carregada positivamente. Então, eu tenho cargas negativas aproximando de cargas positivas, a atração. A outra figura já fala que a barra de borracha, ela está carregada negativamente, colocada perto da outra barra carregada negativamente, elas se repelem. Ao estudar a força elétrica entre cargas, temos então a atuação da lei de Coulomb. E na lei de Coulomb diz que quando as cargas têm o mesmo sinal, a força é repulsiva, de repulsão. Quando as cargas têm sinais opostos, a força é atrativa. Assim, nós escrevemos que a força de 1 para 2 é igual à força de 2 para 1, que dá a direção da reta que une essas duas cargas, ou seja, a direção da força. E a equação para a força elétrica, ela é dada por Fe é igual a K, Q1, Q2 sobre R ao quadrado, vezes o vetor unitário R, porque força é um vetor. E aí a gente tem que descrevê-lo em módulo, direção e sentido. K é uma constante que vale aproximadamente 8,99 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por Coulomb. E nós temos aí que a força, ela sempre vai ser conservativa porque há conservação de energia. E as partículas, elas são consideradas pontuais. Não se esqueça que quando a gente está falando aí de partícula, de força, nós estamos falando de Newton, a unidade de força para o sistema internacional. Quando a gente fala de partícula pontual, a gente está trabalhando aí na conservação e também, se nós formos analisar a questão de equilíbrio, o equilíbrio em duas direções, que eu tenho que levar em consideração o movimento em x e em y, que é o equilíbrio da minha partícula pontual. Vamos exemplificar tudo isso. O elétron e o próton de um átomo de hidrogênio estão separados, em média, por uma distância de 5,3 vezes 10 a menos 11 metros. Determine o módulo da força elétrica entre essas duas partículas. Quando ele fala módulo, é um vetor, módulo, direção e sentido. Ele só quer saber valor. Ele não quer saber se o resultado dá mais ou dá menos. Ele quer saber o valor do resultado. O mais e o menos é o sentido, se está indo para cá, se está indo para lá, na horizontal.
se está indo para cima ou para baixo na vertical. Ele só quer o valor, por isso que ele trabalha em módulo, apenas o valor. E na matemática, voltemos ao quadro. O módulo ele é apresentado por essas duas barrinhas aqui, ó. Por isso que agora a equação contém essas duas barrinhas. Colocando os valores que nós temos, nós descobrimos que a força elétrica que une essas duas partículas, ela é dada por 8,2 vezes 10 a menos 8 newton. E ao falar de carga elétrica, nós já logo pensamos em campo elétrico. Isso ocorre pelo fato da carga elétrica modificar o espaço ao seu redor, irradiando um campo elétrico, formando as linhas de campo. Em qualquer ponto, a direção do campo elétrico tangente a uma linha de campo e a partícula carregada, ela não é afetada pelo seu próprio campo elétrico, mas as interações de outras partículas, sim, alteram o campo elétrico uma das outras. Assim, para uma carga pontual positiva, as linhas de campo são direcionadas radialmente para fora, como mostra essa figura. Já a negativa, as linhas radialmente são direcionadas para dentro da carga, e essa é a diferença de uma carga positiva e negativa no seu campo elétrico. Agora, olha como ocorre as linhas de campo elétrico dessas partículas quando são colocadas uma ao lado da outra. Tanto as partículas opostas, positivo e negativo, aqui, quanto as partículas de mesma carga. Aqui foi mostrado positivo, mas pode ser negativo também. Observe que o número de linhas de campo saindo da carga positiva é o mesmo que chega na carga negativa. Para cargas iguais. Para cargas diferentes, elas não se tocam. Aqui ela vai para o infinito, tanto para positivo quanto para negativo. Elas não se tocam. Assim, para uma fonte de carga positiva, então, o campo elétrico P aponta radialmente no sentido oposto a Q, como mostra essa nossa figura. E o campo elétrico E, ele é dado pela força elétrica dividido pela carga existente. E não esqueça que a unidade de campo elétrico no sistema internacional é Newton por Coulomb. Quando ocorre o movimento da partícula, é necessário compreender o potencial elétrico, e a definição de potencial elétrico é o trabalho realizado pelo campo elétrico sobre uma partícula carregada, quando esta se move entre os pontos, ou seja, o ponto A para o ponto B. Ela é uma estreita relação com o conceito de energia potencial elétrica, que é energia potencial por unidade de carga. Então, nós dizemos que o potencial elétrico, que é a movimentação da carga de um ponto A para um ponto B, é igual ao trabalho dividido pela carga. Essa diferença de potencial, a variação do potencial A para o B, ela também é chamada na forma redutiva de DDP, diferença de potencial, e ela é expressa dessa seguinte forma. Quando nós falamos de carga elétrica em movimento de um ponto para o outro, ou de cargas elétricas em movimento, nós estamos falando de corrente elétrica. A definição mais simples para corrente elétrica é movimento ordenada de cargas elétricas. Vamos ao quadro. Nós temos aí que, para falar de corrente elétrica, nós precisamos entender onde é possível a atuação da corrente elétrica. Por isso, é interessante conhecer os materiais elétricos. E os materiais elétricos, eles podem se apresentar de três formas específicas: condutores, semicondutores e isolantes. Não é pegadinha, mas quando eu estou falando de material condutor, significa que ele conduz. Material isolante significa que ele isola. E material semicondutor significa que ele semiconduz. Olha que muito fácil. Essa parte da teoria é muito fácil na eletrização, não é? Mas vamos entender mais um pouquinho por quê. Quando a gente fala de material condutor, significa que esse material, ele tem um núcleo muito bem estruturado do material. E os elétrons livres que o compõem esse material, eles ficam na superfície, prontos para a interação elétrica, prontos para a condução.
Material isolante são aqueles que não têm essa nuvem eletrônica. E para que eu provoque uma variação na posição de um elétron na camada de valência, eu tenho que dar tanta energia para esse material que ao invés dele conduzir, ou seja, dele fazer o meu elétron se movimentar, ele vai acabar se destruindo, se deteriorando ao fazer com que esse material conduza. O semicondutor, ele é um material muito característico. Eu diria que ele é um material genioso. Não genioso de gênio, genioso de ter um gênio forte. Ele conduz na hora que ele quer, ele não conduz quando ele quer. Por isso que ele semiconduz. Brincadeiras à parte, não é assim exatamente como funciona. O material semicondutor, dependendo do material, ele tem condições propícias para conduzir. Basicamente, ele é um isolante nato, mas nessas condições propícias, ele conduz energia. Um material condutor muito conhecido é o GaAs, arseneto de galho. Ele, a temperatura ambiente, ele não é condutor, mas quando eu reduzo a temperatura, reduzo bastante a temperatura, isso eu estou falando aí lá na faixa de, onde ele conduz mais, que é na faixa de 10 Kelvin, né? Até a temperatura ambiente é quando ele conduz menos. Tem menos sinal de condução. Se eu reduzir essa temperatura, eu estou oferecendo para ele um ambiente propício para a condução. Então, ele vai conduzir nessa situação. Quando a gente fala de corrente elétrica, quando a gente fala de materiais elétricos, nós estamos focando principalmente nos materiais condutores, porque esses materiais são propícios para a condução. Para quando eu fornecer energia para eles, eles conduzam essa energia, eles repassem essa informação. E por que isso ocorre? Vamos ao quadro. Quando eu estou falando de material condutor, eu estou falando que muitos elétrons com liberdade para movimentar ao longo desse material estão presentes. E é o que eu chamo a eles de elétrons livres. Eles são materiais condutores dos metais e suas ligas. O corpo humano também é um material condutor, a superfície da Terra, entre outras situações. As cargas elétricas livres sempre se distribuem na superfície, jamais ao seu interior. E logo que se as cargas se movem, nós temos o que chamamos de corrente elétrica. Se nós submetermos cada uma das extremidades de um fio condutor a potenciais diferentes, surge uma DDP e os elétrons iniciam um movimento ordenado no sentido do potencial mais baixo para o mais alto. Surge aí, então, o que nós chamamos de corrente elétrica, dado pela I minúsculo, que mede a quantidade de carga elétrica que atravessa uma determinada seção transversal do fio em um intervalo de tempo específico. Ou seja, nós temos aí duas situações. Um movimento desordenado. Não é porque eu estou falando do movimento ordenado, que é a corrente elétrica, que se eu não tiver corrente elétrica eu não tenho movimento. Pelo contrário, o movimento, ele ocorre em qualquer temperatura dos elétrons, a não ser o 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Então, 0,5 Kelvin eu já tenho movimento, só não é ordenado. Então, quando eu tenho movimento desordenado, o condutor elétrico em equilíbrio eletrostática. E os elétrons, eles estão livres. Agora, quando eu tenho um movimento ordenado, todo mundo está indo para o mesmo lugar, nós temos aí aplicado a uma DDP, eu obtenho movimento ordenado, logo não há mais equilíbrio eletrostática. E aí a corrente surge. Quando isso ocorre, nós temos aí que a equação para a corrente, então, é a variação da carga em relação ao tempo. E quando eu estou trabalhando com incrementos de área, com infinitesimais de elemento, aí eu trabalho com incremento, tanto da carga quanto da área também. Vamos resolver um exemplo, para a gente entender melhor como isso acontece. Determine a carga que passa por um fio de material condutor submetido a uma diferença de potencial em suas extremidades por 1 minuto, se a corrente média de 0,25 ampere.
E aí nós temos então que a variação de carga é igual a corrente pela variação do tempo, a variação de carga aí vai ser da ordem de 15 coulombs. B, ele diz que determine a corrente necessária para transferir em 5 segundos a mesma carga que uma corrente de 25 amperes transfere em 1 minuto. Agora, eu preciso saber qual é a corrente elétrica necessária. Colocando os valores, nós temos aí 3 amperes. E, por definição, a quantidade de cargas ela é conservada. As cargas elas estão em movimento e não desaparecem em nenhum momento. Elas continuam o seu caminho. A corrente elétrica ela também se conserva. E aqui o princípio de conservação atua. Se a carga é conservada, a corrente também é conservada. Logo, nada foi criado e nada foi perdido. Foi transformado em uma nova forma. Existem duas formas de estudar a eletricidade, eletrostática e eletrodinâmica. Eletrostática, estática significa parado, sem movimento. Eletrodinâmica, dinâmica significa que está em movimento. Existem duas formas de a gente entender como estudar, entender como funciona a eletricidade, ou eletrostática ou eletrodinâmica. Vamos focar então como se dá o estudo de cargas paradas. Na eletrostática, vamos ao quadro. E o exercício, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó, duas esferas idênticas são suspensas pelo teto por cordas isolantes de comprimento L, que é igual a 1,5 metro. Uma carga de 25 microcoulomb é cedida a cada bola. A nova configuração é mostrada na figura aqui ao lado, onde as duas esferas encontram-se em repouso eletrostática. A corda de cada uma forma um ângulo de 25 graus. Esse ângulo aqui que é igual a esse ângulo aqui. Nessa situação, determine a massa de cada uma das esferas. Para isso, então, é necessário aplicar as condições de equilíbrio para a partícula e construir o diagrama do corpo livre para essa partícula. O que a gente tem que fazer primeiro? Está aqui uma partícula, como é simétrico, tudo que acontece de um lado, aqui ó, tudo que acontece nessa. Quem é essa massa, também é essa. Partindo desse pressuposto, então, construindo o diagrama do corpo livre, eu aplico sobre essa partícula todas as forças atuantes nela. Quais são as forças atuantes? Se ela tem massa, ela possui peso. Peso é igual a massa vezes a gravidade. Então, está aqui a força-peso. Tem a força para a esquerda. Tenho também a tensão da corda. Como ela é angulada, eu tenho a sua componente em cosseno e a sua componente em seno. Feito isso, eu aplico nelas condições de equilíbrio, tanto para x da minha partícula quanto para y. Para x, eu tenho que T seno θ é igual a força elétrica. Eu também tenho para y que a força peso é igual a T cosseno de θ. Eu posso reescrever o T, que é a tensão, que vai ficar mg por cosseno de θ. Agora, eu vou agrupar essas duas equações aqui, que me dá uma terceira equação, porque a tensão nessa equação é a mesma que a tensão nessa. Agrupando as duas, eu tenho que a força elétrica é igual a mg seno θ cosseno de θ. Seno por cosseno é igual a tangente. Então, Fe é igual a massa vezes a gravidade vezes a tangente de θ. Guarda essa equação que você vai usar daqui a pouco, tá bom? Assim, então, aplicando a lei de Coulomb, nós temos para essa situação que a força elétrica ela é igual a K, Q1, Q2 por R ao quadrado. Eu estou trabalhando com módulo, eu não quero saber nem direção, nem sentido. E a carga 1 e a carga 2 é igual a Q, então eu vou chamar ela de Q. E lembrando que o raio é igual à distância, essa distância que a gente está trabalhando aqui. Sendo assim, para eu escrever o seno de θ desse meu triângulo, que é essa representação aqui, desculpa a tortice da professora, nós temos que é o cateto oposto,
D sobre 2 pela hipotenusa, que é o L. Ótimo. E o D, a distância, é 2 seno de L agora. O R, dessa forma, é 2 seno de θ. Assim, eu posso reescrever a minha força elétrica e também aplicar quais são os valores. Se eu sei que a minha força elétrica ela é dada por essa equação, eu também achei aqui, ó, que a força elétrica é dada por essa, onde eu pedi para você guardar. Então, essa FE é igual àquela outra força elétrica que nós achamos. Igualando as duas, aquela aí, ó, igualando as duas, eu tenho esta equação agora para a força elétrica, que a força elétrica é as duas equações para a força que nós obtivemos. Eu preciso encontrar o valor da massa, não é? Então, nessa equação, nessa igualdade aqui agora, que eu tenho todos os valores, eu consigo isolar a massa para encontrar o seu valor, para saber quanto ele tem. Aplicando todos os valores, a massa, então, da minha bolinha é de aproximadamente 0,76 quilogramas. Refaça esse exercício e verifique que a trigonometria ela é de suma importância para a gente entender a eletrostática e para saber qual é a interação que as cargas estão sofrendo entre si, qual é a direção da força elétrica e como também ela atua, a distância entre as cargas. A trigonometria é de suma importância a isso, ok? A gente está falando de cargas pontuais. Vamos pensar na gotinha da chuva e entender como isso aplicado, como a gente pode entender como isso é aplicado às gotículas de chuva ou qual é a nossa situação de curiosidade para isso? Vamos ao quadro comigo então. Nós temos aí, ó, que durante um dia de tempestade, uma gotícula de água suspensa que possui uma massa de 3 vezes 10 a menos 12 kg está localizada no ar próximo do solo. Um campo elétrico atmosférico de grandeza de 6 vezes 10 a terceira Newton-Coulomb aponta verticalmente para baixo nas proximidades da gota d'água. A gotícula permanece suspensa e em repouso no ar. Qual é a carga elétrica dessa gotícula? Bom, nós precisamos aplicar aí, então, como a gente está falando de gotícula, nós estamos falando de partícula, aplicar as condições de equilíbrio. Essa gotícula, ela vai apresentar apenas um movimento, que é na vertical, cair em direção ao solo. Por isso que eu estou considerando apenas a somatória das forças na direção Y, ser igual a zero. Aplicando, então, a força elétrica é igual a carga vezes o campo elétrico. A força peso é igual a massa vezes a gravidade. E eu posso, então, relacionar a força, falar que a força elétrica é igual à força peso para que ela esteja em equilíbrio. O mesmo que está puxando ela para baixo é o mesmo que está deixando ela permanecer estática no ar, em equilíbrio. Então, a minha força elétrica é igual à minha força peso. E assim eu consigo calcular, então, qual é o valor dessa carga reagrupando essa equação. Colocando os valores das grandezas que nós temos e resolvendo essa conta, eu obtenho que a carga elétrica, ela apresenta um valor de 4,9 vezes 10 a menos 15 Coulomb. E essa carga, ela é expressa negativamente. Então, nós vimos que aplicando o potencial elétrico, eu analisando o campo elétrico, verificando a carga que um corpo tem, eu consigo aplicar essa situação em situações adversas, que talvez a gente não conseguiria compreender que a elétrica ou a eletrostática esteja atuando naquele momento. Então, é de suma importância você compreender todos os conceitos que estão relacionados à eletricidade, principalmente o conceito fundamental, que é de carga elétrica. Compreendendo o que é a carga elétrica, como ela interage com outras cargas elétricas, qual é a força elétrica que atua na carga,
e qual o campo elétrico que ela produz, nós conseguimos compreender vários conceitos que ocorrem no nosso dia a dia. Falar de eletricidade é falar de tensão, resistência e potência. A gente precisa compreender qual é o conceito físico de cada uma delas. Como que se dão, qual é a diferença de uma da outra, as unidades no sistema internacional, qual as equações que eu posso utilizar para descobrir a potência de um objeto, de um aparelho eletroeletrônico, ou para saber qual a sua grandeza. Então, eu preciso conhecer os conceitos físicos por detrás dessas grandezas. Vamos ao quadro. E a primeira grandeza que nós iremos falar é da tensão elétrica. Em tensão elétrica, dizemos que é o quanto de energia elétrica a bateria ou qualquer outra fonte de energia elétrica fornece para cada unidade de carga que atravessa. É equivalente à diferença de potencial de ambas medem o trabalho que deve ser feito para movimentar uma unidade de carga qualquer contra um campo elétrico. E a tensão elétrica, ela é dada pela letra U, que é igual aí, então, a energia elétrica dividido pela carga. E essa tensão elétrica nada mais é do que a diferença de potencial, o DDP que a gente fala. Aqui é importante chamar a sua atenção para uma coisa muito especial. Eu estou falando aí que a tensão elétrica ela é dada pela letra U. Em outros livros ou em outras bibliografias que você possa consultar, pode ser que essas letras modifiquem. Não tem problema nenhum, depende do autor. Não é nada especificado. A única coisa que é especificada e certa é a unidade de medida no sistema internacional dessa grandeza, tá? Mas dependendo do autor, ele acaba utilizando outra nomenclatura. Não tem problema, tudo bem? Voltemos ao quadro, então. Vamos verificar um exemplo dessa tensão elétrica. Então, nós temos que considere uma cafeteira elétrica que funciona conectada a uma tomada de 20 A e 110 volts. Calcule a energia elétrica fornecida à cafeteira em um intervalo de 2 minutos. Então, ele está querendo energia elétrica. Primeiro, eu vou utilizar essa equação aqui, ó, porque ele me deu todos os valores. Ele não deu o valor da quantidade de carga, mas eu sei que eu posso utilizar essa quantidade de carga em relação à corrente, que a quantidade de carga vai ser a corrente vezes a variação do tempo. Então, reescrevendo e aplicando aí os valores, eu obtenho que a energia elétrica vai ser da ordem de 2,64 joule, vezes 10 à quinta joule. Outra coisa importante, as grandezas, elas conversam entre si. A quantidade de carga sempre vai ser a quantidade de carga, independente da equação que ela estiver. Se ela na equação de corrente, se é em outra equação. A energia elétrica, ela sempre vai ser energia elétrica, independente de onde ela estiver. Carga elétrica sempre vai ser carga elétrica, independente de onde ela estiver. Então, eu posso reagrupar e utilizar as equações todas que falam do mesmo assunto para chegar numa equação que contenham todas as incógnitas que o meu exercício pede. Isso não só na eletrização, mas em qualquer outra parte da física. Utilizo as equações do mesmo assunto para rearranjar e obter uma equação favorável para o desenvolvimento do meu exercício. Voltemos ao quadro. Continuando então, nós falamos aí sobre uma característica da eletricidade. Agora, a gente vai falar sobre a resistência elétrica e ela representa a dificuldade que os elétrons encontram dentro de um condutor. Ou seja, é a capacidade de um corpo qualquer se opor à passagem de corrente elétrica. Por isso que a gente chama de resistência, porque ela resiste à passagem da corrente elétrica.
Na resistência elétrica, nós temos os resistores elétricos e, por definição, ele é apresentado assim em circuitos ou dessa forma ou simplesmente pelo R maiúsculo, cuja finalidade é limitar a intensidade da corrente elétrica no circuito. Transformam a energia elétrica em energia térmica, são desenvolvidos com materiais isolantes que podem ser tanto de porcelana ou de cerâmica. Se ele vai resistir à corrente elétrica, ele não pode ser condutor. Ele tem que ser um isolante, para não deixar conduzir. Apresentam características importantes, como o valor da sua resistência e a transmissão de energia elétrica com o mínimo de perdas é apresentada como a menor resistência possível. Nos resistores ômicos, a relação entre a corrente e a resistência ela é inversamente proporcional. Ou seja, quando eu escrevo corrente elétrica, eu tenho essa relação. Então, a corrente e a resistência, ela é inversamente proporcional. Dessa forma, então, enquanto isso, a primeira lei de Ohm expressa a corrente elétrica em um circuito em função da diferença de potencial entre os dois pontos, e a resistência do circuito ela é dada por essa equação aqui, onde agora eu tenho em que a nossa relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica é dada pelo resistor. Logo, a tensão elétrica ela é diretamente proporcional à corrente elétrica. Rearranjando essa equação, a corrente elétrica ela é inversamente proporcional à resistência. Contudo, nós temos o famoso efeito Joule. Isso pelo fato de que não existe um condutor perfeito. Todo material oferta certa resistência à passagem da corrente elétrica, o que gera um aquecimento no condutor. É um escape, é uma perda de energia desse sistema. O aquecimento, ele representa a energia elétrica dissipada num condutor de resistência R, num dado intervalo de tempo ΔT. E essa energia elétrica ela é dada pela resistência vezes a corrente ao quadrado vezes a variação do tempo. Às vezes você já não pegou um material, sei lá, um secador, um transformador, e aí você ligou ele na tomada, tá funcionando. Um liquidificador. E aí, o secador tem o objetivo já mesmo de fazer com que o ar aqueça. Mas o fio do secador, você não viu que ele tá meio quentinho? O liquidificador, ele começou a esquentar quando utilizado. Isso tudo é efeito Joule. Quando a gente fala de máquinas elétricas, máquinas térmicas, elas não apresentam eficiência 100%. Sempre há escape de energia. Aqui não é diferente. Sempre vai haver o escape de energia. Aqui o escape de energia elétrica, a gente nota-se pelo aumento da temperatura. Contudo, vamos ao quadro. Tem alguns casos em que o aquecimento é intencional e desejado. Na maioria das vezes não, tá? Na maioria das vezes ele é provocado. Diversos aparelhos, eles usam o efeito Joule para produzir calor, como chuveiro elétrico, aquecedor, churrasqueira elétrica, secador do cabelo, na parte de aquecer o ar, tá? Chapinha, lâmpada incandescente, entre outras coisas. Mas não se esqueça que a maioria dos equipamentos, o aquecimento representa um desperdício da energia elétrica, uma perda da energia elétrica. E por fim, se quisermos saber a energia consumida pelo resistor por unidade de tempo, basta calcular a sua potência, que é dada pela resistência vezes a corrente ao quadrado. Também expressa nessa forma, e a unidade da potência no sistema internacional, ela é dada em watts. Assim, nós conseguimos então verificar as principais propriedades de quando nós estudamos a eletricidade, potência, resistência, para que nós possamos aplicá-las na avaliação, por exemplo, de circuitos elétricos. O que é um circuito elétrico? Como ele ocorre? Como funciona? Quais são os tipos de circuito elétrico que há?
Como eu monto um circuito elétrico? As perguntas são várias. Vamos entender, então, conceitualmente o que é circuito elétrico, como se dá, estudar um tipo específico do circuito elétrico e como fazer os cálculos necessários em circuito elétrico. Vamos ao quadro? Então, nós temos aí que, por definição, circuitos elétricos são dados pela ligação de diversos elementos elétricos que formam o mesmo, ao menos um caminho fechado, permitindo a passagem da corrente elétrica. O gerador, por exemplo, é uma fonte onde haja diferença de potencial elétrico. O condutor são cabos que conduzem a corrente elétrica. E, por fim, a carga é um dispositivo que irá consumir ou armazenar a energia elétrica, transformando-a em um tipo de energia útil. Assim, compreender aí um circuito elétrico é compreender como dada componente se comporta diante da tensão e da corrente elétrica que o atravessa. Como se dá essa corrente, qual é a direção da corrente, como se comporta esse material, dependendo da corrente que o atravessa. Assim, as cargas são elementos que se opõem à passagem de corrente elétrica. E nós temos aí 3 tipos específicos: as resistivas, as capacitivas e as indutivas. Nas cargas resistivas, elas dissipam a energia. Também conhecida como banco de cargas, a carga resistiva é um sistema que possibilita um meio de conectar cargas resistivas a banco de baterias ou geradores de energia, com o intuito de testar o seu funcionamento. Já as capacitivas, elas armazenam energia através do campo elétrico, ou seja, gera campos elétricos por meio dos condensadores presentes nessas cargas. Ela é utilizada em equipamentos como computadores, banco de capacitores e lâmpadas fluorescentes. E, por fim, as indutivas, que armazenam energia através do campo magnético, ou seja, a corrente que cruza impulsiona um campo magnético no indutor e a potência fabricada é acumulada. Normalmente são utilizadas em transformadores e motores. Vamos então focar nos geradores elétricos. E é importante ressaltar que um gerador não gera nada, é só um nome. Na verdade, um gerador transforma. Lembra que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? O gerador ele vai transformar energia mecânica em energia elétrica por um processo específico. Então, lembra disso, o gerador não gera nada, ele transforma a energia de um tipo, em mecânica no caso, em energia elétrica. Vamos ao quadro. O gerador ideal, então, ele é capaz de fornecer as cargas que os atravessam toda a energia elétrica gerada. E a tensão elétrica medida em seus polos recebe o nome de força eletromotriz. Ou ela é descrita assim, ou ela é descrita por esse ezinho aqui, ó, chamado epsilon. E a força eletromotriz é a diferença de potencial de um ponto A até um ponto B específico. Ao analisar um circuito, compreender os conceitos de seus componentes se torna importante, então, compreender o nó. Por exemplo, o que é o nó num circuito? Quando nós falamos de circuito, um nó é um ponto onde 3 ou mais condutores são ligados, especificadamente. Temos o ramo também, que é o caminho contínuo entre 2 nós. Ao longo do ramo, a corrente elétrica sempre vai ser a mesma. Independente de como dá esse ramo, a corrente elétrica vai ser a mesma. E por fim temos a malha, que é qualquer conjunto de elementos do circuito constituindo um percurso fechado.
Para compreender aí os conceitos referentes aos circuitos, é necessário estudar as leis de Kirchhoff, pois elas são geralmente empregadas em circuitos elétricos mais complexos, como, por exemplo, circuitos com mais de uma fonte e de resistores, estando eles em série ou em paralelo. Quando a gente fala da primeira lei de Kirchhoff, ela também é chamada ou conhecida como lei dos nós. Ela afirma que a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem desse mesmo nó, como consequência da energia, da conservação da carga elétrica, onde a soma algébrica das cargas existentes sempre permanece constante, porque há a conservação de carga. Já a segunda lei, ela é conhecida como a lei das malhas e é um complemento da primeira lei de Kirchhoff. Ela afirma que, ao percorrer uma malha por um determinado sentido, partindo e chegando no mesmo ponto, a soma algébrica das diferenças de potenciais, ou seja, das DDPs, é nula. E a soma das tensões em uma malha sempre será zero. Não se esqueça que isso ocorre se percorrer a malha no sentido da corrente. Assim, a gente consegue compreender como estudar o circuito elétrico, conhecer as suas componentes, se eu estou falando de nó, se eu estou falando do ramo, se eu estou falando da malha, e principalmente aplicar a primeira lei de Kirchhoff e a segunda lei de Kirchhoff para calcular ou para desenvolver o circuito elétrico em análise, sabendo então quais são os componentes que o tem, as equações da eletricidade para que nós possamos então compreender como se dão cada componente do circuito e aplicando as leis de Kirchhoff para a resolução dos circuitos. Um dos tipos dos circuitos existentes são os circuitos resistivos. São aqueles que têm apenas a resistência atuando nesse circuito. Para ele, nós também precisamos calcular as operações necessárias para compreender como se dá esse circuito. Vamos ver como eles se dão? Então, quando a gente fala aí que um circuito ele é constituído apenas de resistores, nós chamamos de circuitos resistivos. Guarda esse nome, tá? E os circuitos resistivos, nos circuitos resistivos, os resistores podem ser combinados de duas formas diferentes. Ou eles podem ser combinados em série ou eles podem ser combinados em paralelo. Em série, seria um seguido do outro numa região, como esse belo desenho que a professora faz. Em paralelo, o próprio nome já diz, tem um paralelo ao outro. E nesse paralelo, eu tenho, então, os resistores, né? Os resistivos atuando em série ou em paralelo. E como eu atuo, ou como eu trabalho em cada um desses tipos de circuitos resistivos? No circuito em série, a resistência equivalente é dada pela soma de todas as resistências. Nota que, seguindo o sentido da corrente aqui, ó, todos os resistores, todos, eles estão na mesma linha, eles estão em série. É como se eu somasse as resistências desses dois e tivesse apenas um resistor com a resistência equivalente, que é a soma das duas resistências. Já para um circuito em paralelo, nós temos que o inverso da resistência equivalente é a soma dos inversos da resistência. Agora, se eu seguir o sentido da corrente aqui, ó, eu não consegui abraçar ou interceptar todos os resistores, porque quando chega nesse ponto, a corrente ela divide em duas partes, até esse ponto, onde ela se une de novo. Então, eu preciso calcular qual é a resistência equivalente através dessa equação, transformando apenas em um resistor com uma resistência equivalente. Vamos aplicar tudo isso aí em um exemplo para ficar de mais fácil definição. Então, eu tenho um circuito
e ele está pedindo para calcular a resistência equivalente da associação mostrada nesse circuito. Eu tenho aí nesse circuito 6 resistores em série e em paralelo. O que eu preciso fazer inicialmente, antes de tudo? Antes de tudo, eu vou trabalhar com essa região aqui, ó. Nessa região, eu tenho, na mesma linha, tá vendo? Seguindo a mesma, 4 resistores. Então, nessa região específica, eu posso aplicar aí a resistência equivalente em série, aqui. Então, eu vou ter essa resistência e essa resistência aqui em série, R1 e R2. Se está em série, como que eu calculo? R1 é a soma das duas resistências e R2 também vai ser a soma das duas resistências. Dessa forma, eu consigo reescrever o meu circuito agora com, em vez de esse circuito interno, em vez de 4 resistores, com 2 resistores, que agora eles estão em paralelo. Trabalhando agora com eles em paralelo, depois a gente olha o restante do circuito, eu preciso calcular qual é a sua resistência equivalente, que é essa aqui, ó. Se ele está em paralelo, não é mais a soma de todas as resistências, mas sim o inverso da soma. Então, a resistência equivalente é igual a 1 sobre uma resistência mais 1 sobre a outra resistência. Realizando essa operação matemática e aplicando o mínimo múltiplo comum, então eu obtenho que a resistência equivalente é de 1 sobre 36. Dessa forma, a resistência equivalente é de 36 ohms. E agora, o meu circuito ficou um circuito simples, em série. Aplico novamente com apenas 3 resistores. Aplico novamente a resistência equivalente agora, levando em consideração esses 3 resistores. Então, eu tenho esse de 20 ohms, depois esse de 50 ohms e, por fim, esse de 36 ohms. Eles todos estão em série. Aplicando, é como se eu tivesse apenas um circuito com um único resistor. E a resistência equivalente é de 106 ohms. Então, partindo daquele circuito de resistores em série, em paralelo, mais complicado, eu consigo ir trabalhando nesse circuito resistivo até obter apenas um circuito com apenas um resistor, com o valor da sua resistência equivalente. E assim poder aplicar, então, a física e as leis de Kirchhoff para resolver os problemas relacionados, ou as incógnitas relacionadas a esse meu resistor, esse meu circuito resistivo, ou aplicando a primeira lei de Kirchhoff, ou aplicando a segunda lei de Kirchhoff, dependendo das incógnitas que você precisa obter na resolução desse problema, na análise desse circuito. Nós temos um desafio para a instalação elétrica. Qual será esse desafio e como aplicar os conceitos relacionados à eletricidade nas instalações elétricas? Vamos ao quadro. Temos aí, então, um desafio em que diz que no circuito elétrico residencial esquematizado ao lado estão indicados as potências dissipadas pelos diversos equipamentos. O circuito está protegido por um fusível F, aqui indicado, e esse fusível F, ele funde e interrompe o circuito quando a corrente ultrapassa a 35 amperes. Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos um circuito onde estão ligados em paralelo um ferro elétrico com potência de 1.500 watts, a geladeira com potência de 400 watts, o chuveiro com a potência de 3.000 watts e a televisão com a potência de 150 watts. Nesse circuito, ele é um circuito protegido, porque se a corrente ultrapassar 35 amperes, interrompe o processo.
Ótimo, continuando. Considerando o circuito apresentado, algumas questões são feitas. Qual tipo de associação desses aparelhos? Quais equipamentos podem ser ligados simultaneamente sem queimar o fusível? Para que seja possível ligar todos os aparelhos simultaneamente, qual deve ser o valor da corrente suportada pelo fusível? E qual o valor da resistência equivalente para essa situação? Muito bem. Aqui é um típico sinal. Já aconteceu na sua casa ou em algum lugar? Que aí tem mais de banheiro e aí fulano vai tomar banho. Aí você resolve tomar banho no outro banheiro, alguém grita, não toma banho que a chave cai. Que dá ruim. Ah, não pode ligar a geladeira e o ar-condicionado junto. Meu avô morava no sítio, tempo atrás. Não sei se você vai saber do que eu vou falar, mas dá uma pesquisada depois. Tinha um negócio de meia fase. Eu não sei exatamente como funciona para explicar agora assim de forma rápida. Mas, se ligasse o chuveiro e a bomba d'água, dava meia fase. A luz, ela estava acesinha na cozinha ou na sala que a gente estava, mas ficava tão fraquinha, tão fraquinha. Aí, depois de um tempo, a hora que desligasse um dos dois, também não podia demorar muito no chuveiro, se estivesse junto. Aí, voltava à fase normal. É mais ou menos essa situação aqui, da gente entender como o circuito eletrônico ele se dá, como o circuito elétrico ele está rearranjado, para a gente saber a potência que nós temos de cada um dos eletroeletrônicos, o que acontece no circuito elétrico se todos forem acionados ao mesmo tempo, se a fiação está preparada para aquele valor de corrente, entre outras tantas situações. Vamos entender juntos, então, como é a resolução desse problema que você também pode aplicar em outras situações do seu dia a dia, como curiosidade ou por resolver problemas realmente. Vamos ao quadro. Então, o primeiro fato que a gente precisa responder, ele diz que qual tipo de associação há nesses aparelhos? Muito bem, nós temos aí, então, o circuito e esses equipamentos estão todos submetidos à mesma tensão. Logo, eles estão ligados em paralelo. Por quê? Porque quando chega a tensão, ela se dissipa igualmente para todos eles. Todos recebem o mesmo valor de tensão. Se todos recebem o mesmo valor de tensão, eles estão ligados em paralelo. A questão B, ela já fala o seguinte para a gente. Quais equipamentos podem ser ligados simultaneamente? Para isso, precisamos garantir que a soma das correntes não seja maior que 35 amperes. Por quê? Porque quando a soma é maior que o 35 amperes, ele é interrompido por esse fusível aqui, ó. Então, a gente precisa garantir que a soma dê menor que 35 amperes. Para isso, a gente precisa calcular, então, a corrente de cada um dos componentes. Do ferro elétrico, que ele está chamando de IF, tá? Da geladeira, do chuveiro e da televisão. A corrente, ela é dada a potência pela tensão. Então, para cada um deles, eu observo que eu tenho uma corrente específica. Agora, note, a corrente maior é a corrente do chuveiro. Se a corrente maior é a corrente do chuveiro, observe então que eu tenho que atentar quando estiver o chuveiro ligado para a utilização de outras coisas na casa. Por exemplo, vou utilizar o chuveiro e o ferro elétrico. Atentar para ver se não passa dos 35 amperes. E por fim, nós temos aí a questão C, que diz que para que seja possível ligar todos os aparelhos simultaneamente, qual deve ser o valor da corrente suportada pelo fusível e qual o valor da resistência equivalente nessa situação? Tá certo. Por conta do item B, a gente já viu que 35 amperes não dá não. Porque se eu somar o chuveiro com o ferro elétrico, já deu mais que 35. Ótimo. Então, qual será
os valores que ele está pedindo. Primeiro ele está pedindo então para a gente o valor da corrente suportada pelo fusível e qual o valor da resistência equivalente nessa situação. Como eles estão em paralelos, nós vamos utilizar essa equação para resistência equivalente. E nós sabemos que a resistência é igual à tensão pela corrente. Aplicando então para cada um dos componentes, tanto quanto para o ferro, quanto para a geladeira, quanto para o chuveiro, quanto para a televisão, eu consigo encontrar a resistência de cada uma delas. Feito isso, eu vou aplicar na resistência equivalente e eles estão em paralelo, por isso eu estou usando essa equação, e encontrar quanto dá a minha resistência equivalente. E a resistência equivalente, fazendo as operações matemáticas necessárias, é igual a 2,39 ohms. Ó, é importante uma coisinha. Você vai fazer essa conta na calculadora científica sua, coloca lá, abre parênteses, 1 dividido pelo valor, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido, não vai colocando 1 sobre tal, mais 1 sobre tal, mais sem os parênteses, porque eu não sei como é a configuração da sua calculadora. Pode ser que dê certo, pode ser que ele vai fazer assim, ó, 1 sobre 10, vamos supor, e o valor que der, mais 1. Tudo isso dividido pelo outro valor, entendeu? Mais 1. E aí não dá certo. Então, para não dar erro, você vai utilizar assim na sua calculadora. Abre parênteses 1 sobre tal. Fecha parênteses, mais abre parênteses 1 sobre tal. E aí você consegue o valor correto da resistência equivalente, tá certo? Voltamos então para o exercício. Temos aí o valor da resistência equivalente. Agora está faltando a gente saber qual é a corrente no fusível que seria ideal. Então, para que seja possível ligar todos os aparelhos simultaneamente, proteger o circuito de possíveis correntes externas, nós temos que a corrente é igual à tensão pela resistência equivalente. Aplicando os dados de tensão, a gente sabe que é 110 e da resistência equivalente a gente acabou de obter. Nós temos aí que a corrente do fusível deve ser de aproximadamente 40 amperes. E assim, nós conseguimos então compreender qual é a corrente adequada para essa situação em relação ao nosso circuito paralelo atuante. Nós já vimos que nos resistores ômicos, a DDP ela é proporcional à corrente elétrica atuando no material, no circuito, certo? Vamos ver então juntos um exemplo, um exercício sobre esses resistores ômicos. Dois resistores aí, A e B, foram submetidos a diferentes tensões. E para cada tensão foi medida a respectiva corrente elétrica, com a finalidade de verificar se os condutores eles eram ômicos ou não. Os resultados obtidos são representados na tabela e verifique se esses resistores eles são ômicos. Na tabela aí que a gente tem, nós temos o resistor A, os valores de tensão e corrente, e o resistor B, os valores de tensão e corrente. Para cada valor de tensão, eu tenho o valor de corrente. Para cada valor de tensão, assim sucessivamente. Quando eu falo que o meu resistor ele é ômico, isso significa que a diferença de potencial ela é proporcional à corrente. Então, para um gráfico bidimensional, onde eu tenho a corrente em X e a diferença de potencial aí, a tensão utilizada em Y, dada em volts, isso aqui é um U, tá? Se eu estou falando que ele é proporcional, significa que é uma reta linear e o seu coeficiente angular alfa, ele vai ser o mesmo no decorrer de toda a reta. E esse coeficiente linear alfa, ele vai apresentar o valor específico da tensão dividido pela corrente. Dessa forma é que ele é ômico. Então, o que eu tenho que fazer? Tanto para o resistor A quanto para o resistor B, eu preciso calcular todas as
posso chamar de coeficiente angular da reta, se assim a gente pode associar melhor, a chamar que esse resistor ele é ôhmico ou não, mas nós precisamos calcular todas as resistências de cada um dos pontos que relacionam a tensão com a corrente para saber os valores que eles dão. E vai ser um resistor ôhmico se todos apresentarem o mesmo valor, que é o valor do coeficiente angular da reta, que é o nosso valor da resistência R. Quando a gente analisa o resistor A e analisa o resistor B, a gente vê que no resistor A, cada ponto é igual com o valor de 0,2 ohms. Já no resistor B não, cada ponto é diferente, não tem um valor específico. Significa que essa não é uma reta linear, essa é uma reta que apresenta uma outra característica. Dessa forma, eu consigo expressar que o resistor A, ele é ôhmico, nós temos que a DDP, a diferença de potencial, ela é diretamente proporcional à corrente. Então, se eu construo um gráfico de tensão por corrente, eu tenho uma reta linear e o coeficiente linear é o mesmo, toda essa reta. Matematicamente, nas expressões matemáticas, quando eu calculo a resistência, então os valores para cada um dos pontos tem que dar o mesmo. Assim que a gente consegue utilizar graficamente a matemática ao nosso favor para analisar o que é discutido nas teorias. Então, quando a gente fala diretamente proporcional, significa que é um gráfico linear e eu consigo avaliar as propriedades. Dessa forma, nós entendemos então como verificar se eu tenho um resistor ôhmico atuando ou não e como é essa característica do resistor ôhmico aplicado. Recapitular então aí tudo que nós vimos nessa nossa aula de hoje, em que nós falamos sobre os princípios de eletricidade. Nós começamos a aula falando de uma grandeza fundamental, que é a carga elétrica. Tudo começou na evolução dos conceitos da física na parte de eletricidade com o estudo da carga elétrica. Vamos ao quadro então. Nós falamos aí hoje sobre a eletrostática, falamos sobre a eletrodinâmica e falamos sobre os circuitos elétricos. E o que é importante você relembrar? Que quando eu falo de eletrostática, isso significa que eu estou falando dos princípios de eletricidade que não apresentam movimento. E aí, onde a lei de Coulomb se aplica, eu consigo saber ou eu consigo calcular qual que é a força de atração entre as minhas cargas, se a carga é positiva, se é negativa, como que o campo elétrico é atuante. Agora, estática parado, né? Agora, se a minha carga está movimentando, ela não está mais parada, concorda? Então, ela não está mais estática. É dinâmica, o processo está dinâmico. Então, quando eu tenho que levar em consideração o movimento da minha carga elétrica, eu estou levando em consideração corrente elétrica e todas as grandezas que vêm associadas a ela. Não se esqueça que não quer dizer que a carga, quando não tem corrente elétrica, ela não está em movimento. Ela está em movimento desordenado, mas está em movimento. Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas. E por fim, nós falamos de circuitos. Compreendemos cada uma das partes do circuito, como calcular a resistência em série ou em paralelo, como aplicar algumas situações nos circuitos e como utilizá-lo, como analisá-lo. Com isso, nós finalizamos não só a nossa aula de Fundamentos de Física 2, mas também nós finalizamos a nossa disciplina de Fundamentos de Física 2. Olha, reveja depois todo o conteúdo que foi estudado, faça os exercícios que foram propostos durante as aulas, todas as aulas. Façam também exercícios que você tem aí na sua fonte de pesquisa, busque em outras literaturas, listas de exercícios, exercícios resolvidos, exercite tudo que você aprendeu em relação à física. Por quê? Física, ela está aqui para explicar como os conceitos naturais se dão, explicar os fenômenos da natureza. Só que ela precisa da ajuda da matemática para quantificar
quais são esses fenômenos naturais e como eles atuam. Por isso que os cálculos matemáticos são tão importantes. E para que você obtenha sucesso, rapidez de raciocínio, quanto mais exercícios você fizer, mais teoria você lê sobre o assunto, melhor você fica. Então, procure outros exercícios, reveja a teoria, estuda, leia mais sobre o assunto e vai aplicando aí no seu cotidiano tudo que você tem aprendido sobre as leis da física. Tá certo? Vamos ficando por aqui então com a nossa aula, com a nossa disciplina. Bons estudos, nos vemos em outra oportunidade. Tchau, tchau!